Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carol. Queria dizer que eu estou muito feliz por poder estar participando aqui da convenção da base. Queria agradecer o pessoal da base pelo convite e agradecer a todo mundo que está fazendo esse esforço para dar continuidade às convenções de ficção científica, mesmo à distância. A primeira vez que eu participei da convenção da base foi em 2016. São eventos sempre muito legais. Acabou se tornando um pedacinho importante da minha vida, que é muito legal a gente encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, poder conversar sobre isso, trocar opiniões e tudo mais. E hoje eu vim falar sobre duas coisas que eu gosto muito, que é sobre Star Trek e sobre ciência. Geralmente os fãs de Star Trek, em sua maioria, são amantes da ciência, porque a série acaba influenciando, né, as pessoas a se apaixonarem pelas diversas áreas da ciência. Só que no meu caso foi o contrário. Desde pequenininha eu sempre gostei muito de ciência, de matemática, de astronomia. E aí em 2014, quando uma amiga minha me apresentou Star Trek, foi meio que amor à primeira vista, justamente porque a série possibilita a gente explorar muitas questões científicas. Além de outras questões também, como questões políticas, sociais, análises antropológicas e tudo mais. E hoje eu vou falar sobre um pouquinho de Cronos. Eu coloquei um título que provavelmente eu não vou pronunciar direito, que é Kuf, uma expressão Klingon, análoga para lar docilar. No caso seria lar honrado, lar. Então, vou começar falando alguns dados astronômicos sobre o planeta. É um planeta da classe M, possui um satélite natural, uma lua, chamada Praxis, e é a capital do Império Klingon, ou seja, os Klingons eles surgiram em Cronos, porém acabaram colonizando outros mundos e formando esse império. E esse planeta, ele pertence ao sistema estelar Omega Leonis, é um sistema estelar binário, que isso significa que uma estrela, são duas estrelinhas, uma orbitando em torno da outra. Embora pareça muito anormal, isso é algo bem recorrente na galáxia, na nossa galáxia, no universo como um todo. Quase metade das estrelas estão ou em sistemas binários ou em sistemas trinários, ou seja, 3 estrelas orbitando todas um centro de massa em comum. E esse sistema estelar Omega Leonis, ele pertence à constelação de Leão, uma constelação real. Então, será que a gente poderia olhar para o céu e identificar a estrela do planeta dos Klingons? Sim, porque o universo de Star Trek, o universo físico de Star Trek, ele é baseado em fatos científicos. Então, aqui um exemplo, né, do mapa com aquelas divisões do quadrante que tem na série, os quadrantes alfa, beta, gama e delta. Boa parte da trama ocorre aqui entre os quadrantes alfa e beta, e todas as estrelas, todos os sistemas estelares que aparecem na série têm uma correspondência com a realidade. Então, pegando aqui, eu tirei um print do software Stellarium, que é um software que permite a gente simular o céu. E aqui está a constelação de Leão. Esse astro mais brilhante aqui é a Lua. Mas se você pegar as estrelinhas mais brilhantes e ligar os pontos, dizem que parece um leão. Eu sempre vi um rato nessa constelação. Mas tudo bem. E é importante a gente salientar que a constelação, embora a gente sempre associe, né, a figura de algum animal, de algum objeto, a constelação ela é uma região um pouco maior do céu. Então, ela abriga também estrelas que não necessariamente fazem parte daquela figura. E para a gente conseguir localizar a estrela dos Klingons no céu, a gente usa um recurso da carta celeste. Uma carta celeste é mais ou menos desse jeito. Então, essa região mais clara aqui é a constelação de Leão. Vejam que a figura está nessas linhas verdes. E tem muitos outros objetos que fazem parte da constelação, não necessariamente da figura. Existem, inclusive, objetos que não necessariamente são estrelas. Eu vou comentar daqui a pouco. Bom, então, tem uma carta celeste identificando a constelação de Leão, onde a gente encontra Omega Leonis. Eu tinha colocado no slide anterior que as constelações, as estrelas, né, elas têm uma certa nomenclatura, que é sempre uma letra grega seguida de uma palavra que faz referência à constelação que ela pertence.
Por exemplo, a constelação de Centauro, a gente tem Alfa de Centauro, Beta de Centauro. E aqui na constelação de Leão, a gente tem Alfa, Beta, Gama, Delta e assim por diante. Bom, mas o que define, né? Por que a gente vai chamar tal estrela de Alfa e não de Beta ou não de Gama? A nomenclatura está associada também com a quantidade de luz que a estrela aparenta para a gente, a magnitude aparente. Ou seja, a estrela mais brilhante de uma constelação sempre vai receber o prefixo alfa. A segunda mais brilhante é beta, e assim por diante. Ômega Leonis, portanto, a gente pode supor que não é uma estrela muito brilhante. Então, em um céu urbano, por exemplo, dificilmente a gente conseguiria enxergar ela a olho nu. E procurando aqui, Ômega Leonis está aqui no cantinho, quase fora da constelação de Leão. Outras coisas interessantes que a gente vê aqui nessa carta, uns comentários extras. Tem aqui uma linha azul que corta a constelação de Leão, que é eclíptica. Eclíptica é uma região no céu onde o Sol aparentemente passa. Porque aparentemente, porque o Sol ele não se move, né? Somos nós que giramos em torno dele. Então a gente tem a sensação que ele passa no céu, e esse caminho que ele faz no céu a gente chama de eclíptica. E a eclíptica, ela corta várias constelações, e essas constelações, justamente por causa disso, elas acabam sendo um pouquinho mais especiais, que são as constelações do zodíaco, né, que são as constelações do signo. Então, Leão, Virgem, Libra, todas essas constelações estão localizadas na região da eclíptica. E uma outra coisa interessante na carta celeste, que eu disse que nem todos os pontinhos são estrelas, e aqui a gente tem uns pontinhos vermelhos, nomeados com M55, M65, M96. Toda vez que você está diante de uma carta celeste e tem objetos nomeados com M alguma coisa, trata-se de objetos do catálogo Messier. Então, Charles Messier foi um astrônomo que ele construiu um catálogo de vários objetos que hoje nós sabemos que são, em sua maioria, nebulosas, aglomerados estelares ou até mesmo outras galáxias. Bom, então os roteiristas de Star Trek olharam para a constelação de Leão, identificaram Ômega Leonis, pegaram um planeta que orbita esse sistema e pensaram, vamos desenvolver a história dos Klingons em cima disso? Tecnicamente, não. Desde o primeiro episódio da série, lá na década de 60, aparecem outras civilizações alienígenas e aparecem também outros mundos, né, além do nosso sistema solar. E é claro, porque a série é justamente sobre isso, né, os humanos explorando outros mundos. No entanto, embora eu tenha comentado, né, que o universo fictício de Star Trek é baseado no universo real com relação às estrelas, não é verdade para os planetas. Porque os planetas, além do sistema solar, só foram descobertos na meados da década de 90. Então, o primeiro planeta a ser descoberto, orbitando uma estrela da sequência principal, foi o 51 Pégase B, descoberto em outubro de 95. Portanto, esse ano a gente comemora 25 anos da base estelar e também da descoberta do Pégase B, que inclusive, se não me engano, rendeu o Prêmio Nobel de Física do ano passado, a descoberta desse exoplaneta. E o que significa uma estrela da sequência principal? A gente classifica a estrela de acordo com alguns parâmetros e a gente coloca ela em determinado gráfico quando a gente estuda a evolução estelar. Estrelas da sequência principal são estrelas que elas ainda estão em atividade, ou seja, lá no núcleo delas, elas ainda estão realizando o processo de fusão nuclear, elas estão fundindo átomos leves em átomos mais pesados, e com isso liberando energia, liberando luz. E por que é importante salientar, né, que esse planeta foi descoberto em torno dessa estrela? Porque, se eu não me engano, 1 ou 2 anos antes, né, em 93, 94, foi descoberto um exoplaneta, só que ele estava orbitando um cadáver estelar. Ou seja, acabaram não considerando muito, porque emitia muita radiação. E um dos interesses, né, uma das coisas empolgantes em encontrar exoplanetas é tentar descobrir se existe vida lá fora, né? Então, um planeta orbitando um cadáver estelar que emite muita radiação provavelmente não seria um ambiente muito propício para o desenvolvimento de vida.
E por que demoramos tanto tempo, né? Só fomos descobrir um exoplaneta na década de 90? Dois fatores principais. Primeiro que os planetas, eles são muito pequenininhos comparado com o tamanho das estrelas. Aqui, para exemplificar os planetas do nosso sistema solar comparados com o Sol, lembrando que o Sol é uma estrela do tipo anã, ou seja, existem estrelas muito, muito maiores do que o Sol. Para exemplo, essa bolinha aqui é a Terra, então é tipo insignificante. E outro fator também é que os planetas eles não emitem luz própria. Então é literalmente como se você tivesse que identificar grãozinhos de poeira suspensos em torno de uma lâmpada. É quase impossível. Então levou todo esse tempo para a gente conseguir desenvolver métodos indiretos para conseguir achar esses exoplanetas. Um desses métodos é o mais famoso. Acho que minha câmera deve estar cobrindo o título das coisas. É o método de trânsito planetário. O trânsito é quando um objeto, um astro, passa em frente à estrela, mas acaba não cobrindo ela por completo. A gente consegue observar esse fenômeno no sistema solar com os planetas Mercúrio e Vênus, porque eles são os planetas mais internos à órbita da Terra. Então, existem alguns anos, em alguns momentos, que a gente consegue olhar para o Sol, não diretamente, obviamente, utilizando um filtro, projetando, e a gente vê uma manchinha, um pontinho cruzando o Sol. A gente fez uma observação no final do ano passado, onde a gente conseguiu ver o trânsito de Mercúrio. É bem bonitinho. Bom, e qual que é a ideia do trânsito, né, de identificar exoplanetas por trânsito planetário? Dependendo da posição desse sistema estelar com relação a nós, porque o planeta ele pode muito bem estar orbitando assim a estrela, né, porque não existe um referencial no universo, as coisas não estão bem organizadinhas. Se a órbita do planeta faz com que ele passe na frente, a gente começa a capturar o brilho da estrela, aqui nesse pequeno gráfico, em função do tempo. E a gente vê que o brilho está constante e chega um momento que o brilho da estrela começa a cair. A quantidade de luz que a gente absorve, né, nos detetores começa a cair, fica caído por um tempo e depois ele volta. E se a gente observa que isso é algo periódico, ou seja, essa queda acontece a cada tantos dias, ou tantas semanas, ou tantos meses, concluímos que tem algo orbitando, né, girando em torno daquela estrela. Aqui, por comparação, só a diferença, né, quando a gente pega um planeta, digamos assim, que tem o mesmo diâmetro aparente para a gente, mas quando ele está orbitando uma estrela maior, comparado com uma estrela menor, aqui na estrela menor a gente vai ter uma queda maior de brilho. Porque a área do planeta, a área desse disco, né, que a gente observa do planeta, comparado com a da estrela, é muito maior. Então, a queda do brilho vai ser maior. A gente não consegue ver esse pontinho preto aqui, essa imagem é apenas ilustrativa. E essas curvas de luz, que são esses gráficos de onde a gente obtém essa informação, elas não são coisas bonitinhas assim também, são curvas bem complexas. Isso aqui é só para ilustrar. Existem outros métodos de detecção de exoplanetas. Imaginamento direto, astrometria, microlente gravitacionais. Aí eu vou deixar aqui a referência para quem tiver interesse em explorar mais esses métodos, do site Exoplanets da NASA. Lá eles têm vários infográficos, mostram algumas características de exoplanetas bem interessantes, e eles têm vários videozinhos também mostrando como cada método funciona. Então, é bem legal, confia. E aqui alguns dados, até o começo da semana, sobre exoplanetas. Temos mais de 4.200 exoplanetas confirmados, cerca de 1.500 candidatos, ou seja, o que são esses candidatos? São exoplanetas que, potencialmente, né, são curvas de luz que acham-se que são resultado, né, da órbita de algum exoplaneta, mas não temos certeza ainda, precisamos fazer mais testes. E desses mais de 4.200 confirmados, mais de 3.100 são do tipo de sistemas planetários, ou seja, não são planetas orbitando as estrelas sozinhos, mas são conjuntos de planetas, assim como o nosso sistema solar, que tem algumas unidades de planetas. A boa parte desses dados foram obtidos pela missão Kepler, que foi um telescópio espacial
lançado justamente com esse objetivo de fazer uma observação das estrelas mais brilhantes em uma determinada direção da galáxia, uma direção correspondente a cerca de 3.000 anos-luz. Parece um número grande, mas comparado com o tamanho da galáxia, é tipo, aqui na nossa vizinhança. E existem outras missões em andamento, né? Tem o K2, tem a missão TESS, que eles vão agora observar em outras direções da galáxia e com uma profundidade muito maior. Então, se só nessa vizinhança solar aqui, olhando só em uma direção, a gente já descobriu aquela quantidade gigantesca de exoplanetas, imaginem, né, o que não deve ter em outras direções, olhando isso falando só da nossa galáxia. Então, estatisticamente falando, a gente acha que toda estrela da nossa galáxia tem pelo menos um exoplaneta. Portanto, existem mais planetas do que estrelas no universo. Isso é incrível. Bom, lá no começo, quando eu falei de Cronos, eu tinha citado que ele é um planeta da classe M. Essa classificação, ela é uma classificação desenvolvida justamente no universo de Star Trek. Eu não vou colocar ela aqui porque ela é muito extensa, porque tem planetas da classe A, B, C, eles literalmente usam todas as letras do alfabeto, e são muitos parâmetros. Então, por exemplo, se você pega uma classe aleatória de um planeta de Star Trek, ele vai falar sobre a idade do planeta, sobre esse planeta pode abrigar tipo de vida humanoide ou não, a temperatura, a densidade, entre outras coisas. Aqui, né, na vida real, a gente ainda não tem recursos para explorar com tantos detalhes características mais íntimas dos exoplanetas. Então, fazendo algumas hipóteses, a gente consegue inferir sobre a temperatura e sobre a massa do planeta, mas ainda assim existe uma certa incerteza. Por isso, por enquanto, foram criadas 4 grandes classes de exoplanetas: Júpiter quente, semelhante a Netuno, superterra e terrestre. E aqui uma imagem para ilustrar, que eu peguei daquele site que eu citei, Exoplanetas da NASA. Exoplanetas do tipo Júpiter quente seriam exoplanetas gasosos e do tamanho de Júpiter ou maiores, que tem uma temperatura muito elevada. Semelhante a Netuno, seriam planetas gasosos, mas não tão quentes e não tão grandes. Superterra seriam planetas rochosos e com um tamanho muito superior ao da Terra, e planetas do tipo terrestre, rochosos e um pouquinho menores, do tamanho da Terra, de Mercúrio, de Marte, etc. Provavelmente, nos próximos anos, quando a gente descobrir mais exoplanetas e desenvolver recursos para conseguir explorar essas características mais íntimas, como, por exemplo, ter uma maior precisão da temperatura, da densidade, saber a composição da atmosfera, provavelmente a classificação ela vai mudar. Voltando para Cronos, vamos falar agora sobre umas características mais íntimas do planeta. Ele é um planeta povoado por vulcões, então tem uma atividade geológica muito grande, tem uma atmosfera superior muito, muito densa, possui um clima caótico e o eixo de rotação do planeta é muito inclinado. Então eu vou começar comentando sobre esse último item, o eixo de rotação, fazendo um paralelo com a Terra. Porque a Terra ela também tem um eixo de rotação inclinado, então ao invés de girar assim, ela gira um pouquinho deitada, cerca de 23 graus e meio. E qual é a consequência, né, dessa inclinação na nossa vida? Bom, essa inclinação ela resulta, né, explica as estações do ano. Porque em determinado momento da órbita terrestre, o hemisfério sul vai receber mais radiação solar do que o hemisfério norte, e em um outro momento essa situação vai se inverter. E ainda existem 2 momentos onde os hemisférios eles vão receber uma quantidade igual de radiação. Esse momento onde eles recebem uma quantidade igual de radiação, a gente chama de equinócios, e quando a inclinação máxima, né, quando o hemisfério sul recebe, por exemplo, mais radiação do que o norte, a gente chama de solstício. Então, como Cronos é provavelmente muito mais inclinado do que a Terra, ele provavelmente deve ter uma variação, né, de temperatura entre verão e inverno muito, muito discrepante.
Outra coisa legal sobre Cronos é que ele é um planeta que possui apenas um único continente, um continente gigante. Existem algumas ilhas, umas baías, mas é uma porção gigantesca de terra. E embora dê para a gente assumir, né, que correm alguns rios por aqui, principalmente porque tem muitas montanhas, não existem grandes quantidades de água no interior do continente, não existem grandes lagos, enfim. E a água, ela acaba sendo um regulador térmico, porque é uma substância que em física a gente usa, né, a expressão calor específico, ela tem calor específico muito alto, ou seja, ela demora muito tempo para absorver energia, absorver calor, mas ela demora também muito tempo para perder esse calor. Por isso que ela acaba funcionando como regulador térmico. Como Cronos não tem uma grande quantidade de água no interior desse continente, provavelmente durante o dia aqui vai ficar muito quente e à noite, né, assim que essa face não estiver virada para a estrela, para Ômega Leonis, vai perder o calor muito rápido, então vai gerar uma diferença de temperatura entre o dia e a noite, uma diferença gritante. Isso acaba também explicando aquele clima caótico. Por isso que geralmente quando aparecem cenas do planeta nas séries ou nos filmes, a gente sempre tem um céu com aquela cara de tempestade, com nuvens carregadas e tudo mais. Quando o céu não está muito carregado em Cronos, a gente consegue observar uma coisa interessante, que ele tem uma coloração azul, meio azulada. As próprias imagens, né, de fora do planeta mostram isso. Pegando isso com o fato de que os Klingons conseguem respirar no mesmo ambiente que os humanos, sem precisar de nenhum tipo de adaptação, a gente conclui que eles respiram oxigênio, ou seja, pela coloração do planeta, da atmosfera, e por esse outro fator, provavelmente Klingon tem uma atmosfera composta por oxigênio. Só que não deve ser em quantidade muito grande, assim como na Terra, porque os Klingons têm 3 pulmões. Então, provavelmente, a seleção natural agiu neles de forma a preferenciar os indivíduos que tinham uma maior capacidade, né, de se adaptar àquele ambiente com pouca disponibilidade de oxigênio. Falando um pouco sobre anatomia Klingon agora, existe muita que a gente chama de redundância de órgãos, ou seja, eles têm 2 fígados, 3 pulmões, 2 vias urinárias, um coração com 8 câmaras e 23 costelas. Então, será que a gente consegue associar isso, né, com o planeta Cronos? De certa forma, sim. Uma das explicações para essa redundância de órgãos é que os Klingons eles são uma espécie de guerreiros, portanto, novamente, né, a seleção natural agindo, aqueles que poderiam suportar mais ferimentos em batalha, em guerra, teriam mais chances de sobreviver e, portanto, né, passar seu material genético adiante. O fato deles serem humanoides é uma história bem, eu particularmente acho bonitinha, e é explicado no episódio The Chase, da nova geração. Não vou dar spoilers, mas é citado em outros episódios também, que explica, né, porque a maioria das raças alienígenas da nossa galáxia tem formato humanoide. Então, mas a redundância de órgãos, que a gente não vê, por exemplo, nos humanos, nos cardassianos, nos vulcanos, é explicada pela seleção natural, pela condição cultural dos Klingons e também pela hostilidade do planeta deles, de Cronos. Mas existem outras características interessantes da anatomia Klingon que pode estar relacionada com o planeta deles também. A primeira delas é essa caixa craniana, né, mais avantajada, essa sobrancelha e os dentes rústicos, vamos dizer assim. O que será que explica isso? Então, para a gente, né, fazer algumas especulações, vamos voltar agora para a Terra e falar da evolução do homem. Quando a gente volta, a gente regride, né, na escala evolutiva dos seres humanos, a gente percebe que os fósseis das espécies que têm um ancestral em comum com a gente, eles têm ossos faciais mais alargados,
Eles têm uma caixa craniana um pouco menor, indicando que o cérebro deles provavelmente era menor. O nariz, né, tem um formato completamente diferente. A mandíbula deles é bem mais larga, provavelmente a separação entre os ossos da mandíbula indicavam que a musculatura aqui era muito forte. E o que explica isso? 3 fatores principais: necessidades respiratórias, a mudança, né, a dieta, mudança na dieta e também o crescimento do cérebro. Então, esses 3 fatores explicam o fato de, com o passar do tempo, a anatomia, né, a fisionomia humana ter sido transformada. Ou seja, o nosso cérebro ele foi crescendo, então a nossa caixa craniana ficou maior. Isso acabou ocupando um espaço que antes era ocupado pelos aqueles músculos da mandíbula, então foi diminuindo, nosso nariz foi tomando outra forma. E aí tem um estudo bem legal publicado na revista Nature Ecology and Evolution, se eu não me engano foi ano passado, ou em 2018, não tenho certeza, que fala, né, da importância desses 3 fatores, da dieta, do crescimento do cérebro e de necessidades respiratórias na transformação do nosso rosto, mas que também o desenvolvimento do rosto do humano moderno está associado a questões culturais, porque nós somos animais sociais e temos a necessidade de comunicação não verbal. Então, a evolução do nosso rosto contribuiu para que a gente pudesse desenvolver mais expressões faciais e, portanto, ter uma comunicação verbal facilitada. Isso, obviamente, é uma vantagem evolutiva. Portanto, né, voltando no desenvolvimento da face dos Klingons, a gente pode associar isso também, né, a demanda respiratória, pela composição da atmosfera de Cronos, a disponibilidade de recursos do planeta, provavelmente selecionou indivíduos com essa arcada dentária, né, mais forte e tudo mais. Mas existem outras características interessantes, que vocês podem se perguntar, mas qual que é a vantagem evolutiva, por exemplo, da testa enrugada dos Klingons? Porque, nesse caso, a seleção natural não agiu para selecionar uma característica que teria uma função mecânica, né, como os dentes ou o nariz, essas coisas. Mas isso acaba entrando em um outro contexto. E para falar sobre esse contexto, eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, que é do porquê alguns animais herbívoros têm dentes grandes e afiados. Porque algumas pessoas geralmente tem esse discurso, né, de que animais que têm dentes pontudos são carnívoros e que têm dentes mais retinhos são herbívoros. Isso não é uma regra. Os gorilas, por exemplo, eles são herbívoros e têm esses dentões. Então, o que explica isso? Existe um contexto social por detrás dessa característica. O que acontece no caso da evolução natural, como ela agiu nos gorilas, surge esse contexto social, porque os gorilas, quando eles querem se mostrar, né, figuras ameaçadoras para os outros animais da mesma espécie ou não, eles costumam bater no peito e mostrar os dentes. Ou seja, isso é mais como um ícone de respeito, digamos assim. E esses dentes pontudos, a gente observa a presença dele em diversos primatas. Inclusive nós temos vestígios, né, esses nossos dentinhos, que se a gente vai voltando, regredindo na escala evolutiva, a gente percebe que eles são maiores. Então, esse traço ele vai regredindo conforme a gente consegue desenvolver outras maneiras de solucionar os nossos conflitos. Ou pelo menos deveríamos, né? Portanto, a testa enrugada dos Klingons não tem pode até ter uma função mecânica, no sentido de proteção, né? Como eles são guerreiros, proteção da cabeça, mas também tem essa questão de status, demonstração de poder, ou seja, existe um contexto social envolvido. E aí a gente entra numa questão polêmica, né? Mas por que então os Klingons da série clássica não tinham a testa enrugada? Bom, para isso existem 2 respostas. A primeira resposta é a resposta correta, e a segunda resposta é a resposta que os fãs gostam. A resposta correta é porque simplesmente no começo eles não tinham recursos ou ideias, né? Bom, você quer desenvolver uma nova raça alienígena, mas você não tem muito recurso à sua disposição, então você só passa uma tinta neles e coloca uma roupa diferente e tá ótimo.
Com o passar, né, desenvolvimento das demais séries, eles foram mudando, transformando, dando uma forma mais legal para os Klingons. E agora a resposta que os fãs gostam, inclusive eu, que é uma historinha que conta que houve um momento na história dos Klingons onde eles tentaram fazer experimentos para criar uma raça de guerreiros muito mais forte. Então, eles pegaram um genoma humano, que era um material genético modificado, e um vírus de uma outra espécie alienígena, que eu não lembro o nome agora, e tentaram desenvolver, né, indivíduos com com mais capacidades para lutar e tudo mais. Só que aconteceu que o experimento ele não deu muito certo, acabou saindo fora de controle. Esse vírus se espalhou, atingiu vários Klingons e os seus descendentes acabaram nascendo com esse aspecto mais parecido com os terráqueos, né, com a testa mais lisa. E um exemplo, né, de que a testa enrugada é um sinônimo de status, tem um episódio de Discovery onde eles estão em um bar Klingon e tem um cantinho do bar, uma parede que está pichada e tá escrito algo como a sua mãe tem testa lisa, ou seja, acaba sendo uma ofensa para eles. Então esses Klingons que foram afetados, né, por esse vírus acabaram meio que se isolando justamente por causa dessa questão de status, não eram muito bem vistos e tudo mais. Bom, no começo eu falei, né, que eu gosto muito de falar sobre Star Trek porque ele possibilita inúmeros recortes. E aqui pegando só um elemento, né, nem falei de uma série, de um episódio, de um filme, mas pegando só o planeta dos Klingons, a gente conseguiu desenvolver questões de astronomia, de geologia, de meteorologia, biologia e evolução. Então é isso. Eu espero que tenham gostado, tenham aprendido algo novo. Quem não conhece a série ainda tenha se sentido motivado a talvez assistir alguns episódios e ver se gosta. E obviamente como eu comentei, meio que pincelei tudo por cima, assim, não entrei em muitos detalhes. Mas quem tiver alguma dúvida pode mandar no chat ou para o pessoal da base, que eu vou ficar muito feliz em responder, ok? Então é isso. Até mais.